Érico Nogueira, ele tem um livro, um estudo sobre poesia grega, que mostra, vamos dizer, a profundidade do trabalho que é necessário para fazer um grande poeta. Um grande poeta não sai assim, sem mais nem menos. Você tem que trabalhar muito, você tem que conhecer a linguagem profundamente, e você tem que conhecer a tradição poética, e ele conhece perfeitamente. O Adrilles, eu não sei qual é a medida da cultura literária dele, mas pela produção a gente vê que tem, que ele sabe o que está fazendo, ele sabe com quem ele está dialogando. Quer dizer, como se faz um grande poeta? Se faz como se fez o Bruno Tolentino. O Bruno sabia de cor a poesia de uns 4 a 5 países. Você falava de Baudelaire para ele, ele recitava 5 sonetos de Baudelaire. Falava do John Butler Yeats, ele William Butler Yeats, ele recitava também, e assim por diante. Né? Então foi absorvendo a cultura poética que ele se transformou no que ele era. Então fazer um grande poeta é um trabalho enorme. Tá certo? Então, mas nós já começamos a ver esses frutos. Para surgir um renascimento desse na literatura de ficção, é preciso algo mais. É preciso alguém que tenha todo esse treinamento, ou seja, que conheça, que tenha lido romances e contos de 1000 autores, sei lá, que absorva a técnica de cada um, o vocabulário de cada um, que conheça a língua portuguesa na sua funcionalidade. Quando eu conhecer a língua, significa o seguinte: um escritor ele tem que prestar atenção em cada palavra. Prestar atenção dela no sentido semântico, no sentido psicológico e no sentido de comunicação. Ele não souber pesar cada palavra, qual é o valor semântico dela, como é que ela vai atingir o seu ouvinte, o leitor, ou seja, que impressão ela vai dar neste ambiente sociológico, no outro. Tudo isso tem que ser calculado, cada palavra. Mas eu recomendo muito o estudo das obras do Flaubert, das obras da vida do Flaubert, que foi o indivíduo que talvez no século XIX mais desenvolveu esta arte de pesar cada palavra antes de escrever. Então, para surgir um renascimento na ficção, é preciso primeiro esse domínio técnico, domínio histórico e técnico da literatura. E domínio da linguagem neste sentido. O pessoal pensa que domínio da linguagem é só estudar gramática. Fala, mas estudar gramática é uma coisa que você tem que fazer aos 10 anos de idade, 10, 12 anos de idade. Quer dizer, quando chega aos 13, você tem que dominar a gramática. Entendeu? Ou seja, você tem que escrever sem erro. E escrever sem erro não fará de você um escritor. Fará de você um correspondente de uma empresa, para fazer correspondência comercial. Fará de você talvez até um jornalista, mas não fará de você um escritor. O escritor é o indivíduo para o qual, na linguagem, cada palavra tem uma função específica que vai para além do seu significado dicionarizado. O escritor ele joga com nuances que não estão nem poderiam estar dicionarizadas, porque não há tempo, porque isso, vamos dizer, essas nuances variam conforme o meio, conforme a época, etc. E além dessas duas condições, ele tem que ter uma outra, ele tem que conhecer as pessoas das quais ele vai escrever, ou seja, ele tem que conhecer a sociedade onde ele está. E conhecê-la no seu sentido mais profundo. Não digo que o indivíduo tenha que ele pessoalmente passar por certas experiências radicais. Né? Por exemplo, digamos, a experiência de uma depressão profunda, a experiência de ter participado de uma guerrilha, a experiência de fazer parte de uma quadrilha de ladrões, tá certo? A experiência vamos dizer, da perdição, da anarquia sexual, das drogas, etc. Às vezes, algumas pessoas têm que mergulhar profundamente nisto e ter também a experiência oposta, quer dizer, a experiência da devoção, da ascese, da santidade, etc. Então você tem que esticar desde o inferno até o céu. No fim das contas, todo escritor de verdade ele faz o trajeto inteiro da Divina Comédia. E ler a Divina Comédia é fazer exatamente isso, é você ir desde o fundo do inferno até o último céu. Então, muitos escritores, eles passam por experiências radicais no sentido degradante, destrutivo, e às vezes não conseguem sair delas, mas conseguem pelo menos expressar verbalmente o que já é uma vitória. Que se o indivíduo conseguiu condensar a sua experiência num símbolo verbal, ele já não é escravo dela, de algum modo.
Ele viver mais um pouco, ele acaba se libertando pessoalmente. Mas se ele não conseguiu se libertar pessoalmente, pelo menos se liberta literariamente, o que já é, um passo. Né? Se ele conseguir descer imaginativamente, vale? Sim, também tem o caso do indivíduo que, por ter uma imaginação extraordinária, ele não precisa passar pessoalmente por experiência nenhuma, como o próprio Dante. Né? Dante, ele assinala que ele está ali no inferno como observador. Né? Ele não está sofrendo as penas do inferno, ele é levado pelo seu mestre, Virgílio, para olhar. Né? Olha o que está acontecendo lá. Quer dizer, a experiência do Dante é puramente visual, o que significa que ela foi vivida inteiramente em imaginação, sem a contrapartida muscular, epidérmica, etc, etc. Ou seja, sem o sofrimento. É um sofrimento intelectual, um sofrimento cognitivo imenso. Na verdade, se ele tivesse que passar por essa experiência fisicamente, ele não aguentaria, evidentemente. Então, vamos dizer, o poder da imaginação do Dante e a sua abertura aos extremos da experiência humana lhe permite vivenciar toda esta imensidão de sofrimento como um sofrimento cognitivo, como um sofrimento intelectual, sem ele ter que passar pessoalmente por isto. Mas nem todos somos Dante. Não é isto? E tudo isso pode acontecer. Quer dizer, você tem a experiência imaginativa, você tem a experiência física, você tem a experiência corporal até, a experiência do sofrimento corporal, que isso foi tão importante ao longo da história da literatura. O que não pode é você fechar a sua imaginação no círculo da banalidade. Quer dizer, se o seu meio social é banal, tá certo? Você não pode, ou não deve, fugir de perceber o aspecto demoníaco por trás da banalidade, como fez o Machado de Assis. Para isso significa que, em vez de fugir dessa banalidade, você vai ter que contemplá-la e sofrer por ela. Então, as pessoas que se queixam de viver eu vivo num ambiente medíocre, opressivo, etc, etc, eu digo, olha, aí está a sua fortuna, aí está o seu material, meu filho. Né? Você tem que pegar isso na mão, né? Aceitar que isto existe, aceitar que isto é a sua condição e explorar isso até as suas últimas consequências. Né? Então, como a literatura sumiu, então isso quer dizer que até a exploração dos acontecimentos de ordem social assim, banal também desapareceu. Isso significa que durante 50 anos ou mais, a população brasileira sofreu alterações, sofreu mudanças psicológicas enormemente profundas. Não é isso? Só o crescimento, vamos dizer, da insegurança já foi uma coisa absolutamente imensurável. Quer dizer, você tem um país que era onde todo mundo se sentia mais ou menos seguro, de repente ninguém mais pode sair na rua porque tem medo de uma bala perdida, de um assalto, uma coisa assim. Só essa experiência jamais foi descrita na nossa literatura. Faça a seguinte pergunta, como é que a vida de uma família medíocre, né, dos anos 60, como é que essa vida vai mudando à medida que o ambiente de insegurança começa a atemorizá-los, irritá-los, etc, etc. Isso não foi documentado em parte alguma.